Olá, eu sou a Sabrina do Sem Culpa Nenhuma Receitas Leves. O Sem Culpa Nenhuma é um Instagram e um site onde eu divido com quem quer emagrecer ou manter o peso receitas práticas e fáceis em versões light. Fazendo algumas trocas saudáveis é possível aumentar o valor nutricional do alimento, diminuir o valor calórico sem perder no sabor. E hoje eu vou mostrar para vocês como é possível fazer isso também em doces. Eu separei receita de 3 sobremesas. Elas podem ser feitas naquele jantarzinho a 2 ou naqueles momentos em que você vai receber uma visita em casa, quer oferecer um prato leve para poder comer sem culpa. As receitas de hoje são um brigadeiro light sem leite condensado, uma mousse de iogurte ao limão com confit de frutas vermelhas e uma petit gâteau de goiabada com calda de requeijão. O primeiro prato que eu vou ensinar hoje é a mousse de iogurte ao limão com frutas vermelhas confitadas. Essa receita é bem simples. Para fazer a mousse, você vai precisar de 350 gramas de iogurte natural desnatado. Prefira sempre o iogurte que tem aquela consistência mais firme. 2 colheres e meia de sopa de mel, o suco de um limão siciliano, 1 colher de sobremesa de gelatina em pó sem sabor e 2 colheres de sopa de água. A gente vai começar colocando o iogurte numa vasilha funda. O suco do limão siciliano e o mel. Agora é só misturar. A segunda parte da receita, a gente vai hidratar a gelatina em pó com a água. Para fazer isso, basta juntar os 2 ingredientes, misturar bem e levar 15 segundos no micro-ondas. Pronto, agora é só misturar ao restante do creme e mexer bem. Isso vai para a geladeira, fechado com um papel filme, por mais ou menos 40 minutos, só para ele pegar uma consistência mais firme de mousse mesmo. Enquanto ele gela, a gente vai fazer o confit de frutas vermelhas. Para fazer o confit de frutas vermelhas, você vai precisar de 250 gramas de frutas vermelhas. Aqui eu estou usando o morango, o mirtilo e a amora. Você pode optar pelas frutas do seu gosto. Você vai usar também 15 ml de aceto balsâmico, 20 ml de melada de cana e 30 ml de suco de uva integral sem açúcar. E para fazer o confit, também basta juntar todos os ingredientes. Aqui a gente vai colocar as frutas vermelhas numa assadeira, o suco de uva, o aceto balsâmico e o melado de cana. A gente mistura para que esse líquido pegue toda a fruta. E isso vai ao forno a 200 graus por mais ou menos 20 minutos. Essas frutas vão soltar todo o líquido e vão ficar como uma conserva. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o ponto do confit de frutas vermelhas. Ele já ficou cerca de 20 a 25 minutos no forno. As frutas já derreteram e ficou uma caldinha. A gente vai colocar numa vasilha e vai levar à geladeira. Quanto mais tempo essas frutas ficarem conservadas na geladeira, mais acentuado vai ser o sabor do doce. Então, para servir o nosso prato de hoje, eu já deixei uma feita, que ela já está desde ontem. E vou já servir ela geladinha em cima da nossa mousse. Quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais acentuado vai estar o sabor.
Vou mostrar para vocês uma que já está pronta. Ela já ficou com uma calda bem mais grossa, bem mais açucarada. E agora eu vou servir a mousse de iogurte com limão. A gente vai colocar um pouco da mousse por baixo. O confit de frutas. E para finalizar, você pode colocar uma folhinha de hortelã ou até mesmo um morango. Então, ela é uma sobremesa leve, super saborosa e que não deixa nada a desejar na aparência. A segunda receita de hoje é um brigadeiro light sem leite condensado. Nessa receita, eu estou substituindo o habitual leite condensado que se usa em brigadeiro pelo creme de ricota light. O creme de ricota light tem uma textura incrível e ele tem um sabor muito leve. Quando a gente incorpora o chocolate no creme de ricota, ele neutraliza todo o sabor do creme e o gosto fica muito bom. Essa receita você vai precisar de 250 gramas de creme de ricota light, 100 gramas de chocolate amargo 70%, 3 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 5 colheres de sopa de leite desnatado, 2 colheres de sopa de adoçante. Para fazer ele é muito simples. A gente vai misturar todos os ingredientes e depois vou levar ao forno. Aqui eu vou colocar primeiro o creme de ricota. Eu vou incorporar 150 gramas de chocolate 70% derretido. Quem não puder usar açúcar, quem for diabético, pode colocar o chocolate normal, o chocolate diet, desculpa. Quem não for, eu aconselho sempre usar o chocolate amargo, porque ele tem uma quantidade reduzida de açúcar, principalmente os acima de 70%. Ele tem uma quantidade diminuída de açúcar e ele acaba que o valor nutricional dele fica maior. Porque o chocolate diet, por ele não ter açúcar, ele é acrescido de uma quantidade maior de gordura. Eu vou misturar o creme de ricota com o chocolate. Agora eu vou colocar 5 colheres de sopa de leite desnatado. O leite em pó. E como eu estou usando o chocolate 70%, que é um pouco amargo, eu vou colocar 2 colheres de adoçante sucralose em pó. Eu sempre prefiro usar a sucralose dentre os adoçantes. Apesar de ser um adoçante artificial, ele vem da cana. Dentre os adoçantes que existem no mercado hoje, ele e a estévia são os mais recomendados. A estévia eu ainda acho que deixa um sabor residual grande, então eu prefiro usar a sucralose. Você pode usar o adoçante ao seu gosto. E agora que está tudo mexidinho, já está um creme homogêneo, a gente vai dar o ponto do brigadeiro. E vai mexer até que ele fique bem homogêneo e solte todas essas bolinhas do leite em pó. O ponto dele, eu vou servir um ponto mais líquido, mais parecido com brigadeiro de colher. Que eu vou servir ele numa panelinha para comer com a colher. Se você preferir fazer o brigadeiro de enrolar, é só você deixar um pouco mais de tempo ele no fogo, que ele vai ficar durinho e você consegue enrolar como um brigadeiro tradicional. O ponto do brigadeiro já está quase lá. Mas primeiro, eu vou fazer um truquezinho para potencializar o sabor do chocolate. Você pode colocar uma pitadinha de sal. Ele vai dar um sabor incrível para o chocolate e não vai ficar salgado. Parece uma receita meio maluca. Creme de ricota, sal. Relaxa, ele vai ficar bom. Ele é incrível, essa textura é incrível e o gosto é muito leve. Ele já está começando a fazer bolinhas nas laterais da panela, como um brigadeiro comum. Olha a textura dele. Ele já está no ponto.
Se você quiser, como eu falei, fazer bolinhas, deixa ele aqui mais tempo para ele encorpar um pouquinho mais, para ele poder ficar durinho. Depois que ele gelar, você faz a bolinha como o brigadeiro tradicional. Como eu quero ele mais molinho, eu vou desligar e já vou colocar na panela porque ele ainda vai endurecer um pouquinho. Agora é só colocar o brigadeiro na vasilhinha onde a gente vai servir e esperar ele esfriar um pouquinho. Eu resolvi servir ele assim na panelinha, de colher, porque às vezes a gente recebe uma visita em casa, quer comer algum docinho, quer petiscar, e esse é bacana porque você serve uma colher para cada um e vai comendo aos poucos, não precisa de muita bagunça na cozinha, ele é bem prático. Também pode ser usado esse brigadeiro como cobertura ou recheio de bolo. Só deixar ele esfriar um pouquinho e já está pronto para servir. A última receita de hoje é um petit gâteau de goiabada sem açúcar com calda de requeijão zero gordura. Essa receita ela é feita em duas etapas. Primeiro a gente vai fazer a calda e vai levar para gelar. Depois a gente vai fazer a massa do bolo. Vamos começar fazendo a calda. Para fazer a calda, você vai precisar de 1 copo de requeijão sem gordura e 3/4 de xícara de leite desnatado. Originalmente, essa receita é feita com catupiry ou com queijo mascarpone, que fica muito melhor. Mas como a proposta é ser uma receita light, eu substituí pelo requeijão sem gordura. Ele também fica bem gostoso. Mas o queijo mascarpone é originalmente o queijo que acompanha essa receita. Então aqui a gente vai misturar bem. E essa misturinha vai no micro-ondas por 45 segundos. Pronto, já deu 45 segundos. Ele deu uma esquentadinha. Só mexe mais um pouquinho para ter certeza que ele está totalmente derretido. A gente vai cobrir isso com um plástico filme. Vai levar à geladeira por pelo menos 1 hora, porque como o petit gâteau vai estar quente, interessante é que a calda esteja gelada. Então, de repente, se você quiser fazer a calda antes e deixar ela pronta na geladeira, é melhor. Pode ser feita até horas antes. Agora a gente vai fazer o petit gâteau. Para fazer esse petit gâteau de goiabada, você vai precisar de 350 gramas de goiabada cremosa, sem açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ghee, 4 ovos, meia xícara de farinha de arroz e 1 colher de sopa de queijo ralado light. Para fazer esse preparo, o primeiro passo é misturar a manteiga com a goiabada. Aqui eu estou usando a manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada. A manteiga ghee, ela passa por um processo de clarificação, onde a partir do aquecimento dela, ela libera uma espuma que solta todas as toxinas e a lactose que estão presentes na manteiga. É muito simples fazer essa manteiga clarificada. Você só precisa colocar um tablete de manteiga sem sal numa panela de fundo grosso, ligar o fogo bem baixo e deixar ela derreter. À medida que ela vai derretendo, ela vai subindo uma espuma. Essa espuma são as toxinas e a lactose. Com a ajuda de uma escumadeira ou de uma peneira, você vai retirando essa espuma. Desliga o forno, tira e liga o fogo de novo, sempre baixinho. A manteiga não pode queimar. Você vai repetir esse processo por 2 ou 3 vezes, até que a manteiga fique amarela quase transparente. Daí você só precisa coar, de preferência com a ajuda de um pano, e colocar num pote fechado, de preferência de vidro, e está pronta a sua manteiga. Você pode guardar ela em geladeira por até 6 meses ou fora por até 3 meses. Se você não quiser fazer essa manteiga, ela também é vendida em lojas de produto natural. Mas para fazer é muito simples. Se você tiver dúvida, no site semculpanenhuma.com tem um vídeo explicando como faz. Agora, se você não quiser usar a manteiga ghee, pode usar a manteiga comum. Então eu misturei a manteiga com a goiabada e vou colocar
por 30 segundos no micro-ondas para ela aquecer. Ela já está levemente aquecida. A manteiga está totalmente incorporada na goiabada. E a gente vai passar essa mistura para a batedeira. Vamos misturar ela. E os ovos. E vamos bater um pouquinho. Eu sugiro usar a ferramenta de raquete da batedeira e não o globo, porque o globo ele gera muita bolha de ar e a gente quer um bolo não quer um bolo tão fofinho. Então essa raquete é a melhor para usar no batimento dessa massa. Agora eu vou incorporar a farinha. Eu estou usando a farinha de arroz porque eu prefiro não consumir farinha com glúten. Ela me deixa um pouco inchada e eu prefiro não usar. Mas se você quiser, pode usar a farinha de trigo comum, não tem problema nenhum. Então a gente incorpora a farinha e eu vou colocar uma colher só de sopa de queijo parmesão. O queijo parmesão aqui serve só para dar uma quebrada no doce da goiabada, ele não vai ficar salgado. É bem pouquinho mesmo, só para neutralizar um pouquinho o sabor do doce da goiabada. Mexe mais um pouquinho e pronto. Não precisa mexer muito. Ela já está pronta. Eu só vou dar uma misturada nas bordas, porque ficou um pouquinho de farinha. Vai incorporar bem. E agora a gente vai untar as forminhas para colocar a massa. O petit gâteau não é uma receita difícil, na verdade ele é muito fácil, mas ele tem algumas dicas para ficar certinho. Uma delas é untar bem a forminha. Se você untar pouco, o seu bolinho pode prender. E aí na hora de desenformar não vai dar certo. Eu vou usar aqui forminhas próprias para petit gâteau. Se você não tiver em casa, pode usar uma forminha para cupcake ou forminhas de empada que sejam um pouco maiores. Mas aí é só importante você tomar cuidado com a quantidade e sempre tenta colocar a mesma quantidade de massa em todas as forminhas. Isso vai evitar que um fique maior do que o outro. Então aqui eu vou pegar a minha manteiga ghee que já está feita e vou untar a forminha sem economia. Pode untar, porque senão o seu bolinho não vai sair legal da forminha. Uma receita dessa rende de 6 a 10 bolinhos. Vai depender do tamanho da sua forma e da quantidade de massa que você colocar nelas. Para essa forminha desse tamanho, ela dá 6 unidades. Agora a gente vai colocar a massa dentro das forminhas. O outro grande truque para o seu petit gâteau dar certo é você levar essa massa já dentro das forminhas para gelar. Porque o que acontece? O petit gâteau é um bolinho que ele assa por fora e fica cru por dentro. Se ele assar demais, ele não vai soltar a calda. Se ele assar de menos, ele vai se desintegrar todo e você não vai conseguir nem desenformar. Se a sua massa estiver gelada, ele vai demorar mais tempo para começar a assar por dentro. Então a probabilidade do seu bolinho sair certinho, da forma certa que ele tem que ficar assado por dentro, é bem maior. Então sempre coloque o seu petit gâteau por pelo menos 40 minutos na geladeira antes de assar. Isso é legal porque se você estiver fazendo essa receita para receber amigos em casa, você já deixa a massa toda pronta e na hora de servir você só vai precisar do tempo de forno. E essa é outra dica do petit gâteau. O petit gâteau não pode passar de 11 minutos assando no forno com temperatura alta. Ele precisa estar a 250 graus. Se ele tiver menor do que isso, ou se ele ficar mais tempo do que 11 minutos, ele não vai ficar no ponto. Você precisa ir sentindo, e eu vou mostrar para vocês o ponto do petit gâteau. A gente coloca o dedo nele, e por dentro, na parte de cima, você vai ver que ele vai estar um pouco molinho. E as bordas já vão estar
assadas. Agora eu já cobri os bolinhos com papel filme e vou levar para a geladeira por 40 minutos, 1 hora. Bom, como eu já tinha deixado para gelar, os nossos petit gâteaux já estão prontos e eu vou colocar no forno. Aqui, como eu falei, a temperatura é alta, 250 graus, e ele vai ficar por 11 minutos. O nosso petit gâteau já está pronto. Como vocês podem ver, apalpando, ele está bem molinho ainda, na parte interna, na parte do meio dele. Agora, ao invés de desenformar ele direto, eu vou colocar dentro de um refratário com água, porque isso vai desacelerar o aquecimento do bolinho. Se a gente deixa ele aqui, ele continua assando. Então, colocando ele na água, a água freia o aquecimento dele. Gente, eu escolhi fazer o petit gâteau de goiabada porque ele é uma receita diferente. O petit gâteau de doce de leite e o petit gâteau de chocolate são os mais usuais. Eu escolhi justamente fazer um diferente porque quem faz esse faz os outros. Para fazer o de doce de leite ou de chocolate, você só vai substituir a goiabada pelo chocolate derretido ou pelo doce de leite. Ele vai dar a mesma coisa. Você só também não vai precisar colocar o queijo ralado, que eu usei aqui para quebrar o açúcar da goiabada. No de doce de leite e no de chocolate você não precisa, é só os outros ingredientes. Para servir, eu vou usar com o auxílio de uma espátula ou de uma faquinha para soltar um pouquinho as laterais. Só para me certificar de que ele está bem soltinho e não vai grudar na minha forma. Então aqui, eu vou virar ele sobre o prato e vou puxar. Momento de tensão, hein? Que lindo! Para fazer a decoração, normalmente se usa açúcar impalpável, que é aquele açúcar bem fininho. Nessa receita, como é uma receita light, eu vou utilizar um pouquinho da farinha de arroz. A farinha de arroz não tem sabor e é uma quantidade tão pequena que não vai fazer diferença no seu prato. Eu vou colocar ele na peneira e vou dar uma leve batidinha, só para fazer uma nuvem em cima do petit gâteau. Não precisa mais do que isso, é só para dar uma finalização para o prato. E por último, eu vou pegar a calda que a gente fez primeiro, que já está bem geladinha, e vou distribuir em volta do bolinho. Tá pronto o nosso petit gâteau. Só dar uma limpadinha aqui, porque sujou o prato. Agora eu vou fazer um leve corte para mostrar para vocês como ele fica por dentro. Ele tem que soltar uma caldinha. Momento de tensão número 2. Perfeito. E esse petit gâteau é feito assim, você come ele quente, servido com uma calda fria. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam a fazer um petit gâteau de goiabada zero açúcar com calda de requeijão zero gordura, uma mousse de iogurte ao limão com confit de frutas vermelhas e um brigadeiro light sem leite condensado. Eu espero que vocês tenham visto como é fácil adaptar receitas para deixá-las mais leves e saudáveis. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!